Hoje vamos conhecer as lendas folclóricas da região centro-oeste do Brasil. Entre várias planícies, rios e matas, esconde-se histórias de criaturas incríveis, assustadoras e protetoras da natureza. Eu sou o Jambrão e prepare-se para mergulhar nessa incrível jornada através dos estados do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. A lenda da Caipora. A Caipora é uma figura lendária do folclore brasileiro, conhecida por sua conexão com a natureza e a habilidade de proteger as matas e os animais. Ela é retratada como um ser de baixa estatura e muito forte, de pele morena, cabelos longos avermelhados e bagunçados e olhos brilhantes. Sua lenda conta que ela é a guardiã das florestas, capaz de controlar os animais, tornar-se invisível e confundir caçadores e intrusos que desrespeitam a natureza, protegendo as matas e os animais silvestres, garantindo o equilíbrio e a harmonia da natureza. Muitos acreditam que a Caipora é a versão feminina do Curupira, porém muito menos agressiva. Embora ela seja muito temida por muitas pessoas, também é reverenciada por muitos indígenas. A lenda do Arranca-Línguas. O Arranca-Línguas é descrito como um ser grotesco, geralmente com uma aparência monstruosa, pelagem grossa e escura, unhas afiadas e dentes pontiagudos. Um ser com mais de 2 metros de altura e a mistura de um híbrido humano com um grande primata. Alguns relatos o descrevem como um ser fantasmagórico, enquanto outros o consideram uma entidade maligna ou alguma espécie de demônio. O seu nome é derivado da sua sede insaciável por devorar línguas. Ele paralisa suas vítimas com seu rugido macabro e depois as mata, arrancando suas línguas e as devorando. O arranca-língua se esconde em lugares ermos, escuros, úmidos e também em grandes florestas. Essa lenda é muito conhecida no estado de Goiás, onde em fazendas diversos animais são encontrados mortos e sem suas línguas. A lenda do Minhocão. Segundo as lendas, nos rios do Mato Grosso mora uma criatura gigantesca de mais de 100 metros conhecida por Minhocão. Uma criatura extremamente poderosa, às vezes sendo retratada com grandes presas e uma couraça extremamente dura à prova de flechas, lanças e até mesmo de armas de fogo. Por onde essa criatura passa, deixa um rastro de destruição, fazendo grandes rastros na terra, derrubando árvores, assustando os animais com seu rugido e até mesmo elevando o volume dos rios ao entrar na água. Esse monstro costumava destruir embarcações inteiras e devorar os ribeirinhos e os pescadores. Dentre todos os rios da região, o seu lugar preferido era as profundezas do rio Cuiabá, onde causava outro grande problema, assustando os animais e peixes, fazendo a população local e indígena a passar fome, por não ter mais o que pescar e caçar. A lenda da Mãe do Ouro. Até hoje existem diversos relatos de uma bola de fogo brilhante e flutuante que vaga pela noite, deixando pessoas atônitas e incrédulas com o que os seus olhos estão vendo. Muitos chamam esse fenômeno de fogo vivo, mas segundo as lendas, esse fogo é a própria Mãe do Ouro, uma entidade que protege as minas e tesouros perdidos. Na verdade, essa entidade é uma linda mulher de cabelos brilhantes como ouro e usando um longo vestido brilhante. No passado, um homem açoitava diariamente seus escravos, pois não conseguiam achar ouro suficiente para ele. A Mãe do Ouro, sentindo compaixão daqueles homens, resolveu aparecer para um deles, levando a uma grande mina de ouro.
Após isso, o fez prometer que não contaria a ninguém o local da mina. O escravo levou uma quantia gigantesca de ouro para seu dono. Porém, o senhor de escravos queria saber, a todo custo, onde ele tinha encontrado tanta riqueza. O escravo se recusou a dizer o local, mas depois de dias sendo chicoteado, não aguentava mais tanto sofrimento e acabou revelando o local. O senhor do escravo, ao chegar no local da mina, encontrou uma riqueza nunca antes vista. Porém, a mãe do ouro já sabia de todo o ocorrido e ficou extremamente furiosa. Com seu poder sobrenatural, fez desabar a entrada da mina, deixando o homem cruel ali em desespero até a sua morte. A lenda do Caboclo d'Água. Na vastidão e nas profundezas do rio Araguaia, reina a entidade chamada Caboclo d'Água, mas também conhecido por Nego d'Água. Uma criatura medonha, metade homem e metade peixe, aterrorizando os pescadores e ribeirinhos, afundando em embarcações inteiras, cortando as linhas das varas dos pescadores e até mesmo matando e devorando suas vítimas. Até mesmo os animais mais ferozes e perigosos da região, como onças, jacarés e grandes serpentes, temiam seu poder. A única maneira de acalmar essa criatura por algum tempo era lhe oferecendo fumo e cachaça. Mesmo sendo tão poderoso, existem algumas maneiras para poder defender as embarcações dos ataques do Caboclo d'Água. Uma delas seria a realização de um ritual de proteção com a pintura de uma estrela branca no fundo do casco. Outra maneira seria o uso de facas fixadas no casco, pois o aço é capaz de espantar os maus espíritos. E por último seria esculpindo carrancas nas embarcações, pois segundo as crenças, essas figuras também tinham o poder sobrenatural para espantar o Nego d'Água. Essa criatura tinha o costume de esconder em grutas subaquáticas diversos tesouros que iam desde ouro, prata e diamantes. Todo esse tesouro era conquistado das embarcações que ele próprio afundava. A lenda do Pai do Mato. Nas matas da região centro-oeste mora uma criatura humanoide conhecida por Pai do Mato. Um ser com mais de 2 metros de altura, barba e cabelos longos, corpo coberto por uma pelagem grossa, nariz azul e pés de cabra. Uma criatura medonha, porém inofensiva e defensor das matas e dos animais. Sua pele e pelagem grossa o tornava imune às armas de fogo e objetos perfurantes. Porém, o seu único ponto fraco ficava em seu umbigo. Grande parte do tempo, esse ser era rodeado por uma manada de caititu, um porco do mato. Em muitas vezes, esse ser montava nos porcos maiores e saía pela mata e com seu assobio fazia a mata toda tremer. Em outra versão da história, esse ser poderia mudar de forma e crescer a uma altura maior que das árvores da mata, e seu corpo ficava coberto de vegetação. Galera, essas foram algumas lendas da região centro-oeste. E não se esqueça de deixar nos comentários de qual cidade e estado você está vendo esse vídeo. Lembrando que já saíram 2 vídeos da nossa semana especial do folclore. Um sobre as lendas do Sudeste e outro sobre as lendas do Nordeste. E amanhã saem as lendas da região Sul do Brasil. Vou deixar o link desses vídeos fixados aqui no primeiro comentário e também nos cards finais. Esse foi o vídeo de hoje e, como de costume, até a próxima!